Olá, você que está nos assistindo. Este é o canal do AnimeteCast e estes são os arquivos da animação. Hoje falaremos sobre a criação, a produção e o lançamento de Enrolados, o 50º filme de animação produzido pelos estúdios Disney. Então já deixa aquela curtida no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Vamos desenrolar essa história. O primeiro conceito de um filme de animação baseado no conto de fadas Rapunzel, dos irmãos Grimm, foi idealizado pelo animador supervisor da Disney, Glen Keane, que sentia que a personagem tinha um grande potencial e a história merecia ser contada. O desenvolvimento começou ainda em 1996, enquanto Keane trabalhava em Tarzan e Planeta do Tesouro. Em 2001, Glen Keane apresentou a sua proposta ao então CEO da Disney, Michael Eisner, que aprovou a ideia, mas solicitou que o filme fosse animado por computador. Keane, na época, tinha uma certa hesitação, pois acreditava que a animação por computador não teria a mesma fluidez e organicidade da animação tradicional. Lembre-se que nessa época estávamos na virada do milênio, e a computação gráfica ainda evoluiria bastante para chegar ao patamar atual. E Michael Eisner lhe devolveu a pergunta: por que não? Glen Keane, apesar do receio, encarou isto como um desafio e o projeto prosseguiu. Em outubro de 2003, o filme foi anunciado sob o título Rapunzel Unbraided, um longa-metragem de animação por computador com lançamento previsto para 2007. O filme seria, por assim dizer, uma subversão da história original. Glen Keane descreveu o projeto como uma versão do filme no estilo do Shrek. Segundo nos conta o ex-presidente da Pixar, Ed Catmull, em seu livro Creativity Inc., Michael Eisner sugeriu em um primeiro momento que o filme se passasse na São Francisco da atualidade. A trama original girava em torno de dois adolescentes que eram transportados para um mundo de conto de fadas, onde assumiam as identidades de Rapunzel e seu príncipe Bo. Algumas das vozes anunciadas para o filme naquela época incluem as de Reese Witherspoon, Kristin Chenoweth e Dan Fogler. Ao longo de 3 anos, a equipe trabalhou nesta versão destrançada da história, mas o projeto acabou sendo deixado de lado e foi substituído por uma adaptação mais tradicional. Em uma entrevista, ao refletir sobre o roteiro, Glen Keane comentou, abro aspas, era uma versão divertida, maravilhosa e espirituosa e contamos com excelentes roteiristas. Porém, no fundo do meu coração, eu acreditava que havia algo muito mais sincero e genuíno que poderíamos extrair da história. Assim, decidimos deixá-la de lado e voltar às raízes do conto de fadas original. Fecho aspas. Assim, em novembro de 2005, foi anunciado que o lançamento de Rapunzel, não mais Unbraided, seria adiado para o verão de 2009, para que Glen Keane tivesse mais tempo para trabalhar na história. Em 2006, com a aquisição da Pixar pela Disney, Ed Catmull e John Lasseter assumiram a liderança do estúdio e uma das suas primeiras decisões foi retomar o projeto e chamar Keane para continuar com o desenvolvimento. Em abril de 2007, foi anunciado que o animador Dean Wellens se juntaria a Keane como co-diretor do filme. Em 2008, Glen Keane infelizmente precisou deixar o comando do projeto por motivos de saúde. Ele posteriormente revelou que sofreu um ataque cardíaco na época e não pôde continuar na liderança, embora ainda permanecesse como produtor executivo e supervisor da animação. Wellens, por sua vez, deixou a direção para se dedicar ao desenvolvimento de outros curtas e longas-metragens do estúdio. A direção do filme foi então assumida por Byron Howard e Nathan Greno, que foram respectivamente o diretor e o diretor de storyboards do longa-metragem Bolt, lançado naquele mesmo ano de 2008. Greno comentou que um dos maiores desafios para o enredo do filme era encontrar uma forma de tirar a Rapunzel da torre sem que a história terminasse ali, já que ela havia escapado da mãe Gothel e não teria outros objetivos específicos a perseguir. Em uma reunião, o animador John Ripa apresentou uma ideia que seria a solução perfeita para a história: a busca pelas misteriosas lanternas que eram lançadas no dia do aniversário da princesa. A inspiração veio das lanternas lançadas ao ar em festivais na Indonésia e em outras partes da Ásia. Ao todo, no filme são mais de 45 mil lanternas. Os diretores realizaram testes com centenas de jovens atrizes para encontrar a voz ideal para Rapunzel, e 2 das candidatas foram a Idina Menzel e Kristen Bell.
que apesar de não terem entrado no filme, se consagrariam um pouco depois como as vozes de Elsa e Anna em Frozen. Em 10 de setembro de 2009, foi anunciado que a cantora, compositora e atriz Mandy Moore havia sido escalada para o papel de Rapunzel. Durante os testes, as candidatas deveriam interpretar uma música de sua escolha para que o estúdio avaliasse a sua aptidão para participar de um musical. Moore escolheu Help Me, de Joni Mitchell, uma música que ela havia interpretado em seu quarto álbum de estúdio, Covered, de 2003. Quando recebeu a notícia de que havia sido selecionada para o papel, Moore disse que estava nas nuvens. Disse ela, abro aspas, eu estava trabalhando em Nova York na época, acompanhada de alguns amigos e de meu marido, e gritei assim que soube da notícia. Fecho aspas. Mandy Moore, que já havia dublado a personagem Nita no filme Irmão Urso 2, revelou que sempre quis se tornar uma princesa da Disney e que o papel de Rapunzel representava a realização deste sonho de infância. Moore se considera uma grande fã dos filmes de animação da Disney, incluindo A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e O Rei Leão, e disse que era uma grande honra poder fazer parte do legado desses marcos da Disney. Quando questionada sobre a personagem Rapunzel, Mandy Moore descreveu-a como uma figura de características renascentistas e boêmias, que ela é muito independente, sabe cuidar de si mesma e inventou maneiras realmente criativas de se manter ocupada. Moore também afirmou que teve pouca influência sobre a caracterização da Rapunzel, que foi desenvolvida muito antes da sua escolha para o elenco. Para o papel de Flynn Rider, a Disney inicialmente quis que apenas atores do Reino Unido se apresentassem para os testes, já que o personagem deveria ter um sotaque britânico. Porém, ao final, foi escolhido o ator Zachary Levi, que é americano e fez o teste com um sotaque britânico. Ao final, os produtores desistiram da ideia do sotaque britânico e Levi utilizou o seu sotaque americano natural. Como ocorre na maioria dos filmes de animação, os dubladores de Enrolados gravaram seus diálogos separadamente, o que ocorre não só por questões técnicas para evitar problemas na edição do áudio, mas também em razão da disponibilidade dos atores. Mandy Moore recorda que, durante as gravações, não teve a oportunidade de conhecer Donna Murphy, dubladora da mãe Gothel, e só viu Zachary Levi uma única vez, na gravação da música I See the Light. Como dissemos, Glen Keane originalmente esperava que o filme fosse animado de modo tradicional em 2D, seguindo a estética dos filmes de princesas da Disney. No entanto, a alta cúpula da Disney só aprovaria a produção do filme se ele fosse criado com computação gráfica em 3D. Em resposta a essa demanda, o Glen Keane realizou um seminário intitulado The Best of Both Worlds, o melhor de dois mundos, no qual ele e mais 50 artistas de CGI e de animação tradicional da Disney discutiram os prós e contras de cada estilo. Após a reunião, foi decidido que o filme seria produzido em 3D, mas de maneira a evocar a tradicional estética 2D da Disney. Desde os primórdios da animação computadorizada, sempre foi muito difícil modelar e animar figuras humanas, que são altamente complexas e demandam uma grande expressividade para ficarem minimamente atraentes. Felizmente, graças aos avanços tecnológicos da época, foi possível combinar os dois estilos, aproveitando os pontos fortes de cada um. Para Glen Keane, a ideia era que o computador se curvasse diante do artista e não ditasse o estilo artístico e a aparência do filme. Mesmo assim, a ideia de tornar o computador tão flexível quanto o lápis, de modo a se fazer uma espécie de desenho tridimensional ditado pelo estilo do artista, apresentou uma série de novos desafios, que demandou a criação de novas técnicas e ferramentas pelos estúdios Disney. Um dos desafios mais importantes foi o de aperfeiçoar os movimentos de modo a imitar a fluidez e a suavidade dos desenhos tradicionais feitos à mão. Um dos principais colaboradores que ajudaram a equipe a aliar o melhor do 2D ao melhor do 3D foi o animador Kyle Strawitz, que fez uma modelagem que preservava o visual nostálgico das antigas pinturas a óleo. A estética de Enrolados remete principalmente às obras no estilo rococó, do artista francês Jean-Honoré Fragonard, especialmente na obra O Balanço. O estilo do filme foi descrito por Glen Keane como romântico e exuberante, e para manter a impressão de uma pintura, optou-se por uma renderização que fosse mais estética e menos fotorrealista. Para desenhar Rapunzel, Glen Keane recebeu a mentoria de ninguém menos que o veterano Ollie Johnston, um dos 9 anciões que foram animadores célebres que trabalharam em alguns dos maiores clássicos dos tempos de Walt Disney.
Holly Johnston aconselhou Keane a não pensar apenas no visual, mas também a compreender a Rapunzel e tentar capturar o que a personagem estaria pensando em cada situação. Inclusive, a personalidade foi um aspecto muito importante na criação da Rapunzel. O seu espírito livre e a sua busca incessante por seus sonhos foram diretamente inspirados pela Ariel, também desenhada por Glen Keane. Também merece destaque a paixão da Rapunzel pela arte, que Glen Keane baseou na própria filha Claire. Alguns dos desenhos de Claire, inclusive, adornam a torre da Rapunzel no filme. E claro, se estamos falando de Rapunzel, não podemos deixar de falar em seus cabelos. Os longos cabelos dourados da princesa também representaram um gigantesco desafio para a equipe de animadores. Em linha com a estética da personagem, a intenção era trazer para o 3D a mesma beleza e suavidade dos movimentos existentes na animação tradicional. A tecnologia existente ainda não era o bastante para dar a movimentação desejada aos cabelos. O engenheiro de software sênior Kelly Ward passou 6 anos desenvolvendo os programas para fazer o cabelo se mover conforme o desejado, e ainda não havia certeza quanto ao comprimento ideal. Esses problemas foram finalmente resolvidos em março de 2010, com uma versão aprimorada de um programa de simulação de cabelos chamado Dynamic Wires, originalmente desenvolvido para o filme Bolt. Para fazer a movimentação dos cabelos em diversos ambientes, foram utilizados cálculos de geometria diferencial discreta que permitiram executar em poucos minutos tarefas de animação que normalmente levariam vários dias. Ah, e só por curiosidade, os cabelos da Rapunzel têm 21 metros de comprimento. Em complemento à Rapunzel, os diretores tinham a meta de criar para o Flynn Rider o protagonista masculino mais bonito que a Disney já teve. E para isso, realizaram o chamado Hot Man Meeting, ou em bom português, a reunião do bonitão. Chamaram dezenas de funcionárias do estúdio e perguntaram a elas o que elas consideravam atraentes em um homem, e não, personalidade não vale. Elas deram as suas opiniões, trouxeram fotos dos seus astros preferidos, e com base nisso tudo, vários conceitos foram criados e escolhidos, até que se chegasse ao visual definitivo que vemos no filme. Para o visual da Mãe Gothel, os animadores tentaram diferentes estilos, e a ideia era que visualmente ela fosse praticamente um oposto da Rapunzel, criando esse contraste entre a protagonista e a vilã. As roupas da Mãe Gothel são medievais, de aproximadamente 400 anos antes da época da Rapunzel, para ilustrar a sua verdadeira idade. Como dissemos, em um primeiro momento o filme teve o título Rapunzel Unbraided, ou Rapunzel Destrançada, e depois foi encurtado para Rapunzel. Mas a Disney tinha receio de que o título gerasse um certo estigma de filme para meninas. Citou-se como exemplo o filme A Princesa e o Sapo, que foi lançado no ano anterior e até fez sucesso nas bilheterias, porém abaixo do esperado pelo estúdio. A Disney considerou que naquele caso, o uso da palavra princesa no título acabou restringindo o interesse do público pelo filme. Assim, tentando atingir um público mais amplo possível, a Disney mudou o título de Rapunzel para Enrolados e deu mais ênfase à história do Flynn Rider, dando-lhe uma importância semelhante à da Rapunzel. Mas é claro que essa estratégia também recebeu críticas. Uma das vozes contrárias foi o ex-animador Floyd Norman, que considerava a mudança de título uma ideia estúpida, que não ajudava em nada e, pelo contrário, só sinalizava o desespero do estúdio em conseguir público. Por outro lado, os diretores Nathan Greno e Byron Howard negaram que a mudança de título fosse puro marketing e destacaram que o título era adequado, pois refletia bem a parceria entre Rapunzel e Flynn Rider ao longo da história. Para cuidar da trilha sonora, a Disney chamou ninguém menos que Alan Menken, compositor das melodias de A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin, Pocahontas e tantos outros filmes consagrados do estúdio, enquanto as letras tiveram a autoria de Glenn Slater, que já havia trabalhado com Menken no filme Nem que a Vaca Tussa, lançado em 2004. Porém, nessa época, a Disney passava por mudanças internas e recebia uma influência cada vez maior do pessoal da Pixar. O Alan Menken considerou este o seu maior desafio criativo, combinar o estilo narrativo do teatro musical ao estilo da Pixar. Ele optou por fazer uma mescla entre a antiga música medieval e o folk rock dos anos 60 para criar as composições.
E se você acha que essa mescla foi algo muito fora da caixinha, lembre-se que o Alan Menken também foi o responsável pela trilha do Hércules, que misturou a mitologia grega com a gospel music com resultados maravilhosos. Como é de costume nos filmes da Disney, várias músicas foram escritas, mas acabaram sendo alteradas ou até cortadas do filme final, pois não se encaixavam tão bem assim na trama. Por exemplo, a música de abertura, When Will My Life Begin, teve pelo menos 5 ou 6 versões diferentes, incluindo uma versão anterior chamada What More Could I Ever Need? Segundo Alan Menken, também havia uma canção intitulada You Are My Forever, que seria cantada para Rapunzel em 2 momentos do filme. Um pela mãe Gothel, num tom maternal, e no outro pelo Flynn Rider, num tom romântico. Essa música acabou sendo substituída nesses 2 momentos pela Mother Knows Best e I See the Light. Para os créditos finais, a Disney não usou uma composição própria. O estúdio escolheu a música Something That I Want, da autoria de Grace Potter, do grupo Grace Potter and the Nocturnals. A música foi originalmente exibida no seriado One Tree Hill e depois foi reescrita e interpretada pela Grace Potter para o filme. A trilha sonora foi lançada em CD em novembro de 2010 e alcançou a 44ª posição nas paradas da Billboard, a 7ª posição nas trilhas sonoras e a 3ª nos álbuns infantis. Ela também foi lançada em CD no Brasil, mas esse CD é um pouco difícil de achar. Se você encontrar algum exemplar dando sopa por aí com um bom preço, eu aconselho que compre já. Ao longo de mais de uma década de desenvolvimento, Enrolados custou mais de 260 milhões de dólares aos cofres da Disney. Naquela época, foi o filme de animação mais caro já produzido, e até hoje ele mantém esse recorde. O filme foi lançado em 14 de novembro de 2010 e arrecadou cerca de 200 milhões de dólares domesticamente e 391 milhões de dólares no resto do mundo, totalizando mais de 592 milhões de dólares mundialmente. Isso o tornou o terceiro filme de animação de maior bilheteria de 2010, atrás de Shrek para Sempre e Toy Story 3. Também foi o 8º filme de maior bilheteria daquele ano. O filme também foi muito bem recebido pelo público e pela crítica, além de ter sido indicado a diversos prêmios. Foi indicado a 2 Globos de Ouro, nas categorias de melhor longa-metragem de animação e melhor canção original, com I See the Light, além de receber 2 indicações ao Annie Awards, nas categorias de melhor longa-metragem de animação e melhor roteiro. Também recebeu indicações ao Saturn Awards, ao BAFTA, ao Golden Reel e ao Grammy, onde a música I See the Light faturou o prêmio de melhor música escrita para mídias visuais. No Oscar, a música I See the Light também foi indicada a melhor canção original, perdendo para We Belong Together, de Toy Story 3. E, por incrível que pareça, o filme não foi indicado ao Oscar de melhor filme de animação daquele ano, que convenhamos é uma enorme injustiça. Vencedor nessa categoria também foi o Toy Story 3, derrotando os filmes Como Treinar o Seu Dragão e O Mágico. Com o sucesso de Enrolados na bilheteria, a Disney tratou de lançar novos projetos com os personagens nos anos seguintes. Temos, por exemplo, o curta-metragem Enrolados para Sempre, que mostra as desventuras de Pascal e Maximus ao perder as alianças de casamento, e também a série As Enroladas Aventuras de Rapunzel, produzida em animação 2D e ambientada após os eventos do filme. Há também adaptações em jogos, quadrinhos, mangás e teatro, além de toda uma linha de produtos licenciados do filme, como é de praxe nas produções de sucesso da Disney. E apesar da força dos personagens junto ao público, não há planos para uma continuação do filme, pelo menos até o presente momento. Há rumores de uma versão em live action, o que não é algo exatamente animador para os fãs, convenhamos, mas mesmo essa versão live action ainda não tem planos concretos para lançamento no momento em que vos falo. E esta é a história de Enrolados, um filme que implorava para ser feito, mas que foi extremamente desafiador para toda a equipe, tanto pela perspectiva da história como da animação, exigindo soluções que só mesmo o talento de todos os envolvidos poderia proporcionar.
E o trabalho valeu a pena, já que este filme foi um grande marco do chamado revival da Disney, quando o estúdio voltou ao topo das bilheterias e criou novos filmes que deram origem a franquias de enorme sucesso, incluindo Frozen, Detona Ralph, Zootopia e Moana, só para citar alguns exemplos. E você, o que acha de Enrolados? Quais os seus momentos favoritos do filme? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixe uma curtida aqui pra gente, que isto nos ajuda muito. Não se esqueça também de se inscrever no canal e nos seguir no Instagram e no Facebook, é só pesquisar pelo AnimeteCast. Também temos o nosso podcast aqui no YouTube e no Spotify, e estamos preparando novos projetos aqui no canal, não só sobre animação, mas também sobre cultura pop em geral. Esperamos que vocês gostem, fiquem ligados. No mais, ficamos por aqui, muito obrigado por sua audiência e até a próxima.